Obrigado aí pela presença, e obrigado também pela organização, Edilberto, para mais uma vez poder compartilhar, tanto nas Expo Elevadores, como também nas Lift Roads, tem dado essa oportunidade de a gente compartilhar aí o conhecimento. Hoje eu vou falar de um tema. A gente pode dividir o mercado de elevadores em 3 partes: elevadores novos, manutenção e modernização. O elevador novo, hoje no Brasil, 85% é dominado por 3 empresas multinacionais. E manutenção é coisa de 65%, 60%, 65%. E modernização é o único que já as empresas de pequeno e médio porte estão liderando. E por que será que é isso? O que as empresas têm de diferencial que conseguem na modernização? Primeira coisa é a gente convencer da necessidade da modernização. Então as pessoas têm que estar preparadas para saber as vantagens, né? Então os prédios têm que estar conscientizados de todas as vantagens. É o equipamento mais importante do edifício, as pessoas ficam cerca de meia hora perto delas, dentro do elevador. E porque também tem muita reclamação com o elevador. Por que você reclama do elevador? Geralmente porque o projeto foi mal dimensionado, a manutenção é ruim, ou também porque está defasado tecnologicamente. Então, por exemplo, o elevador não nivela bem. Não vai ter técnico bom que vai fazer sem um inversor de frequência fazer um nivelamento adequado do elevador. A defasagem tecnológica, então, ela dá uma série de problemas no elevador. A aparência, geralmente, ruídos, trancos, demora no atendimento, e até a desvalorização do imóvel com a perda de receitas. E além de que também, às vezes não está adequado para a acessibilidade como deveria. Então tem a questão estética, ruídos. Outra questão importante é a questão da economia de energia. Então o elevador modernizado economiza cerca de 30% a 40% da energia. Então pouca gente ainda fala nisso, mas no exterior, na Europa, um dos incentivos que dá para modernizar o elevador é porque ele também economiza energia. E se a gente economiza energia, obviamente é bom para o bolso, mas também bom para o planeta, porque quando a gente está gastando muito mais energia, já está emitindo mais carbono e contribuindo para o aquecimento global, mudança do clima que está todo mundo sentindo. Então, fazendo um comparativo, é como você plantar uma árvore, né? Porque o que você emite de carbono quando você moderniza um elevador. Isso no Brasil, que a matriz é hídrica, né? Se fosse de carvão, como na Europa, corresponderia a 4 árvores. Trancos, trepidações na partida e na parada. O degrau. Aqui no Brasil a gente não faz tanta estatística, a gente viu até bastante os acidentes, mas mais os fatais. Então tivemos, infelizmente, um aumento de mortes. Mas aqui a gente nem faz estatística, mas na Europa é a maior causa de acidentes na União Europeia. É o mau nivelamento do elevador. Então vai buscar, muita gente tropeça no degrau e agora também os jovens também, porque vão no celular, né? Saem do elevador no celular. Então, felizmente não fatal, mas um prédio que tem um elevador defasado, às vezes ele não consegue nem fazer, tem boa locação, desvaloriza o apartamento. Então é perda de dinheiro. Então a verdade é que a modernização ela não é custo, ela é investimento. Você investe em um retorno. Então ele valoriza o imóvel ao redor de uns 10% do valor do imóvel. Então dependendo de onde for o imóvel, imagina se for um imóvel de 500 mil, vai valorizar 50 mil. É claro que não pega não vai no bolso direto da pessoa, que ele não vai vender o imóvel na mesma hora. Mas muitas vezes a cota que esse apartamento pagou é muito menos que esses 50 mil. Muitas vezes ele vai pagar
3 mil em 20 parcelas e vai modernizar o elevador, depende de quantos apartamentos tem no edifício, claro. E falou em elevador, falou em segurança. Quando a gente moderniza o elevador, a gente vai adequar ele ao mais próximo possível das normas atuais. Então, por quê? Antigamente, a sociedade vai evoluindo. Vejam que a gente não usava cinto de segurança no carro, não usava capacete, ou seja, a sociedade vai evoluindo e vai querendo um padrão de segurança maior. E os elevadores, muitos são do tempo desse tempo, que o padrão de segurança era outro. Então hoje, para ser seguro, você tem que usar normas mais atuais. E por que usar? Então, inclusive, tem normas para elevadores existentes, não tem só para fabricação de novos. Então, o Luiz Alfredo aí faz bastante palestra sobre o caderno 7, né, que é da nova norma, que saiu em 2024, e tem um capítulo especial só para modernização de elevadores, onde deve-se avaliar o risco. Por quê? Infelizmente, os acidentes acontecem. Tanto para técnicos, não só para o usuário, né, então muitos acidentes também com técnicos. E graças à modernização, a gente pode oferecer um transporte mais seguro. E outra tendência, como eu falei, também tem incentivos no exterior, porque a acessibilidade, cada vez mais a população brasileira está envelhecendo, então não é só o deficiente, mas as pessoas estão vivendo mais e necessitando da questão de acessibilidade. Muitas vezes, é o principal veículo, o principal meio de transporte da pessoa, ou mesmo quando tem uma coisa temporária, né? Então, tem vezes a pessoa só quebrou o pé, aí ela vê como é difícil a situação, né? Então, se você tem mais de 50 anos e ainda não briga pela acessibilidade, começa agora, que senão não vai dar tempo. Você vai sofrer. Outra coisa que a gente vê, o que é mais fácil? Achar um técnico para um computador ou para uma máquina de escrever? Com o elevador é a mesma coisa. Como é que a gente vai achar para um quadro a relé? Não é mais difícil achar um técnico, né? E a gente não fala muito da falta de mão de obra. Todo mundo aqui fala, eu ouço isso direto. Então, se você moderniza o elevador, facilita muito mais a questão da mão de obra. Muito elevador que está funcionando aí, os técnicos já se aposentaram. Afinal de contas, é raro situações que nem o seu Maldacena aqui, que tem 86 anos e ainda trabalha com elevador. Esse merece até palmas, né? E veio da Argentina para cá, viu? Então, a modernização, ela traz menores índices de falha, menor custo de manutenção, energia e diversas funções extras do elevador. Valoriza, o prazo de entrega é bem menor do que de um elevador novo, que às vezes se compara com isso, e, claro, maior segurança. Então, são várias vantagens que eu sei que a maioria de vocês conhecem, mas quando se trata do elevador, o usuário, ele não é proprietário do elevador, propriamente dito, né? Então ele tem que contar o quê? Ele acredita que o gestor vai deixar ele em condições. Então você toma um elevador, por exemplo, não no prédio que você mora então ainda, você vai num prédio comercial, você toma um elevador, você tem que confiar que o administrador daquele edifício contratou uma empresa decente, um consultor. Então, para evitar as reclamações principais são ficar preso, paralisação, as pessoas também reclamam dos custos altos de manutenção, cláusula abusiva em contrato, peças de reposição muito caras, barreira tecnológica que impede a manutenção por outras empresas. Então, são motivos que se reclama da manutenção do elevador, né? Então, vocês já devem ter ouvido de tudo isso. E a gente tem opção de serviço. Do mesmo jeito que o cara pode levar o carro na concessionária,
ele pode levar no mecânico independente. Mas tem muito prédio que ainda não sabe isso. E a gente pode fazer uma analogia com a cerveja, né? A gente, há tempos atrás, só tinha 4 marcas de cervejas. Né? Agora a gente não tem diversas outras cervejas artesanais, que às vezes são até melhores. São marcas, não são empresas tão grandes, mas são sabores até melhores. E às vezes as pessoas não conhecem, né? Tá, fica só pensando nos mesmos, né? E também uma coisa que se coloca é o pavor, né? Realmente é um marketing de pavor, parece que o cara, se mudar do fabricante a manutenção, ele vai morrer, né? Ou então também, eles dizem que modernizar o elevador vai descaracterizar. Vocês já ouviram essa história, né? Então, descaracterizar, no dicionário, é tirar a função. O elevador tira alguma função quando moderniza? Pelo contrário, quando você moderniza, você até ganha outras funções. Então, por exemplo, um indicador multimídia, o que avisa se a porta está aberta, um voice, e todas as outras funções também são mantidas, claro. E mesmo que seja por outra empresa, qual a diferença quando o fabricante moderniza o elevador? Ele não vai fazer a mesma coisa, não vai tirar um comando eletromecânico, não vai colocar um indicador ou outras botoeiras? Então, como é que pode dizer que os outros descaracterizam e a empresa pequena não? Então, quais são as vantagens? Por que esse mercado é dominado por empresas de pequeno e médio porte? Primeiro que a gente faz mais modernização, trabalho sob medida. Então, as empresas atuam melhor. Então, muitas vezes, você quer fazer uma reforma no seu apartamento, você não vai chamar uma grande empreiteira. Para uma reforma menor, geralmente uma empresa menor atende melhor. É muito personalizado. Tudo bem, o elevador novo muitas vezes também tem uma certa personalização, mas é bem mais padronizado do que a modernização. Multinacional tem que usar produtos padronizados. As pequenas e médias empresas, você pode oferecer uma infinidade de botoeiras, de outras marcas, você pode oferecer outros tipos de operadores, diversas máquinas, tudo aí que está oferecendo aí na feira. As empresas de pequeno e médio porte, elas têm toda a flexibilidade para atender o cliente. Já o cliente da multinacional tem que ser aquele pacote padrão deles. Então, você vai ter muito mais opções do que um único sistema. As empresas também conseguem o atendimento personalizado, né? Muitas vezes liga para uma empresa grande, cai num 0800, passa para um, passa para o outro, né? O pessoal aqui tem acesso ao dono da empresa, tem aquele atendimento personalizado, né? Então isso numa modernização faz muita diferença, né? Porque o cara realmente vai se importar com o que acontece. Mas o que o síndico deve ver de diferença quando ele escolhe um equipamento? O que vocês imaginam? Então, o fabricante, ele fornece treinamento para os técnicos de outras empresas fazer manutenção, ou ele só treina os deles? Então, por exemplo, a Infolab, ela treina técnicos de todas as empresas. Ou seja, eu vou vender um equipamento que eu não vou ficar com a manutenção só para mim. Se você vai comprar de uma empresa que ela só treina o técnico dele, provavelmente ele vai querer que a manutenção fique eternamente com eles. Então, isso que a gente tem que mostrar para o síndico. Opa! Então, se eles estão abertos mesmo, eles vão treinar outros técnicos. Se eles prestam suporte técnico para outras empresas, você liga lá, tem um suporte que atende e tira dúvidas. Você liga para a empresa, digamos, A, para não falar nome aqui. Ele vai te dar suporte lá do equipamento? Mas aqui, a maioria das empresas, a grande maioria das empresas estão aqui, se que são fornecedores, você pode ligar lá, eles vão te dar um suporte. Eles publicam os manuais, ou eles vão dizer que é propriedade exclusiva, você não pode nem copiar, etc. É propriedade intelectual. Inclusive, deveria ser obrigatório. A própria norma fala que
seria obrigado a fornecer um manual de manutenção. Então também é fácil do síndico checar, verifica o site da empresa e vê se ele deixa aberto. Só voltei o slide que ele pediu, obrigado. Então a gente tem todo o material disponível, enquanto outros não oferecem. Geralmente também as empresas de menor porte, elas seguram por bons serviços. E a modernização, inclusive, fideliza os clientes. A gente vê que quando faz uma modernização com equipamento nosso, a gente vê que fica anos e anos a manutenção, porque a gente vê quando vê alguma coisa, o cliente liga para tirar uma dúvida ou faz algum reparo, a gente vê que ainda está com a mesma empresa que fez a modernização. Então gera uma fidelidade, né? E dificulta mais para que volte para o fabricante do elevador. E uma coisa que eles não gostam é que a multa acaba prendendo, né? Então o pessoal tem que prender a manutenção colocando um contrato com multa, né? Para poder segurar. E as empresas menores, elas fazem por bons serviços. Então, você tem que ter direito à portabilidade. Você pode mudar de plano de saúde, você pode mudar de dívida bancária, de plano de celular. Mas por que você não pode mudar de manutenção? E promoção milagrosa, né? Então oferece 6 meses de graça, porém, como não existe almoço grátis, vem junto um contrato de 4, 5 anos com a cláusula de 50% das mensalidades vencentes. E aí, nesse meio tempo, ou você vai ser acharcado nas peças, porque vai vir uma peça extremamente alta, ou você vai ter que engolir essa multa. Então, não existe os 6 meses de graça, não existem. Aqui é a foto de edições antigas, mas é a prova. Ah, não fala que não tem, que as empresas pequenas não têm peça? É outro mito, né? Então, tem gente trazendo até síndicos aqui para mostrar que existe, olha, uma infinidade aí, tem mais de 100 empresas aqui expondo que tem peças para, inclusive alguns são os mesmos que vendem para as multinacionais. Aí não vão ter que pagar preços desse tipo, né? Esse é o preço oficial do site oficial, né? Um TLS, né? Aquele só para fazer a manutenção. E já está mais caro a placa aí, né? Hoje já deve estar mais caro. Então, um botão mais de R$1.000, uma botoeira mais de 5.000. Então, se a manutenção das peças foi cara, porque você não pôde escolher. E aí tem uma diferença fundamental da modernização. Por que domina o mercado de modernização de não de elevador novo? Quem escolhe o elevador novo? Quem compra? É a construtora. Agora, quem compra na modernização? É o próprio usuário. Se você vai comprar um carro que você vai pagar manutenção, você não ia pensar no valor da manutenção? Vai. Se ele gasta energia, etc. Agora, se você vai comprar e outro que vai pagar a conta, você não vai estar preocupado, né? Então a diferença é que agora quem escolhe é o síndico. Então ele tem a chance de escolher uma opção que dá uma manutenção menor. Então, o elevador, ele não é um produto descartável também. É para durar 20 anos ou até mais, né? Agora, usar importados, claro, o mercado está aberto, tem aí diversas empresas estrangeiras, seria estranho falar que não é que importado é um problema. Mas depende do tipo de equipamento. Se você importa, principalmente multinacionais, lembrar que o elevador é um produto de baixa escala. Se você compra um celular que se fabrica 35 milhões por ano, você tem um problema de assistência técnica, você pode comprar outra, porque às vezes o reparo nem é viável. O mesmo carro, que já tem uma escala bem maior, 3 milhões por ano, muitas vezes depende da marca importada, você tem problemas de peça de reposição. Então, mesmo você comprar uma marca tradicional, tipo um BMW, muitas vezes é muito caro e às vezes tem dificuldade de reposição, por mais que você tenha um carro top. Mas mesmo assim, você pode ainda alugar um carro,
Tem um carro de táxi, né? Ainda tem opção. Agora, de elevador, que é uma escala bem mais baixa, na faixa de 15 mil por ano, ou seja, muito menor, se você parar por falta de peças, a única opção é a escada. Então, outra coisa que a gente faz é a substituição de importados. Então, às vezes tem equipamentos que foram trazidos aí por multinacionais, eles são importados, reposição muito cara, então a gente troca o equipamento inteiro. Então, por exemplo, aí no caso, um exemplo de trocar um elevador todo, nacionalizar o equipamento. O equipamento importado ficou caríssimo, a reposição, então você tem a opção de nacionalizar o equipamento e ter uma assistência, um suporte, uma reposição muito mais fácil. Ninguém mais quer... Lembra da época que o celular comprava, ele era bloqueado? Você até ganhava o celular, mas aí depois você tinha uma senha, né? Não só podia funcionar aquela operadora. Ou seja, desde que você pagasse a vida toda para eles, né? Ficava grátis o celular. Então, ninguém mais quer isso, né? E alguém vai querer, então, se não quer o celular bloqueado, vai querer um elevador com senha? Em muitos países nem é permitido. Infelizmente, aqui ainda acontece de ter elevadores com senha. E uma coisa para alertar o síndico é isso. O síndico, às vezes, só pede o contrato o orçamento da modernização. Mas o ideal ele pediu da modernização e também a estimativa da manutenção. Porque se vai durar, se vai ter uma longa vida útil, tipo de 20 anos... Vou para cá que... Você vai ver que, às vezes, a empresa que foi um pouquinho mais barato na modernização, o custo total, não vou nem falar nos 20 anos, em 10, vai ser muito bem maior se você somar ao longo dos anos a diferença da manutenção. Então, muitas vezes, uma empresa menor vai fazer a manutenção por 500 e não é muito difícil de uma de outro fabricante ser 1.500. Então, aqueles 5 mil a menos vão diluir muito rápido. O parcelamento e o prazo. Geralmente as empresas, às vezes os dois fazem 24 vezes. Só que uma coisa é fazer em 24 vezes e entregar em 24. Outra coisa é fazer em 24 vezes e entregar em 3 meses, que é o que faz as empresas menores. Então, às vezes, o parcelamento deles foi bom, só que muitas vezes eles só entregam depois que já está quase tudo pago. E com prazo bem mais longo, atrasam muito. Então, é outro diferencial das empresas de menor porte, a agilidade. Conheço uma empresa que está lá no fundão, lá que ela põe o elevador e uma semana já põe para funcionar. Ele põe uma botoeira provisória, faz um trabalho fantástico e acaba ganhando muito mercado. De qualidade, a gente tem os mesmos certificados que internacionais, temos desde 97, quando eram um pouco mais de 1.000 empresas que tinham o certificado ISO 9000. A própria empresa A só tinha para a linha de escada rolante, quando a gente teve a empresa toda certificada. E a vantagem é que da empresa instaladora é, como eu já falei, a fidelização do contrato e dificulta para voltar e resolve o problema, o mal pela raiz. Então, aquele caso, o cara chega, vai lá, queima uma placa, ele fala, bom, não quero modernizar o meu elevador, nacionalizar, porque é original e tal. Tá bom, então daí ele vai lá, a nacionalização custa 20 mil, vou gastar 18 na placa, então, o que seja lá, mas mais fácil. Tá bom, mas aí ele não matou o mal pela raiz. Ele vai pagar isso, mas daqui a pouco ele paga de novo. Então, quando ele nacionaliza ou moderniza, ele mata o mal pela raiz. Acaba com a falta do problema de peças. Então, a gente tinha, quando a gente começou a Infolev, que há 34 anos atrás, a maioria de vocês só usava comando a relé, né? Então, as empresas não usavam o eletrônico, não se falava em modernização, porque modernização foi só quando você coloca um quadro eletrônico é que você agrega outras funções. Quando você só trocava um quadro a relé, era um reparo, porque você não mudava nada no elevador. Mesmo se você trocasse o quadro, um relé por um relé,
não mudava nada. Então, o conceito modernização começou também com a entrada do eletrônico. E graças a isso, cresceu bastante esse mercado, agora as empresas de pequeno e médio porte. E isso porque a gente tinha um sonho. A gente acha que mobilidade e acessibilidade é um direito. E a gente achava que isso aí não podia ser uma coisa estratosfericamente cara, né? Ela tinha que ser uma coisa acessível aí para todos. Não dá para ser uma coisa que é elevador só para casa de um milionário, elevador só, preço alto só do valor que for, né? Só para quem pode pagar. Então, a gente tinha que oferecer que nem foi o caso do remédio genérico. O genérico, por sinal, por definição, ele é o que faz a mesma função do original. Então, não é nenhum demérito. Veja quanto cresceu o mercado genérico de remédios, né? Então, também é uma questão. E por que não ter equipamentos genéricos, né? Dando mais uma opção de um transporte mais acessível para todos. Então, a gente tinha um sonho de poder oferecer um transporte vertical mais acessível para que todos possam ter isso daí. Então, esse foi a nossa ideia quando abriu. Obrigado aí para todos.